tua Bíblia, tome teu assento, glorificando o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu gostaria de alguns minutos da sua atenção. Prometo não me estender nada mais, nada menos do que Deus me pedir para que eu fale. Prometo não ultrapassar horários, enfim. Mas para isso, eu preciso da sua colaboração, preciso da sua ajuda, da sua atenção, para que você possa sair daqui edificado. Não adianta o pregador se preparar, o pregador buscar, o pregador ler, o pregador se importar com a leitura, o pregador pesquisar. Não adianta nada disso se na hora da palavra você conversar, se na hora da palavra você ficar mandando torpedo no seu celular, se na hora da palavra você virar as costas para ela, porque a palavra de Deus ela é viva e é também eficaz. Muita gente passa dificuldade na vida e não sabe por quê, mas é porque não dá ouvidos à palavra, porque na hora da palavra esquece que ela existe, na hora da palavra esquece que ela fala, e dá muito mais importância para outras coisas do que para a palavra. Mas você é inteligente, você é sábio, está cheio do Espírito Santo, soube que o culto ontem foi maravilhoso, você pulou, você sentiu a glória de Deus, você se alegrou, chorou, mas hoje, além de ontem, você já deu ouvido a palavra de Deus. Ouça hoje também e dê ouvidos o que Deus tem para nós. Queridos, o texto que eu li, descrito na Bíblia Sagrada, em um dos livros mais comentados na nossa era, mais comentado nos dias atuais, um dos livros mais complexos, mais difícil de se explicar, um dos livros que causa muito ponto de interrogação na nossa cabeça, um livro que para leitores leigos, leitores que recém começaram a ler a Bíblia, se torna complicado, se torna difícil de entender. O livro do Apocalipse é um dos livros mais estudados na nossa era. Existem algumas escolas que defendem algumas teorias desses livros, dessas teorias acerca do Apocalipse. Uma delas chega a dizer que o livro do Apocalipse é um livro muito bom, um livro bonito, mas não basta de nada mais, nada menos do que uma história que aconteceu no período deste João que está comentando. Outros têm a coragem de estudar e dizer que o livro do Apocalipse é apenas uma poesia de alguém revoltado naquele período, que viu Roma enfrentando Jerusalém, derrotando-a, e por esse motivo, em forma de poesia, ele demonstra uma vingança para aqueles que se opõem contra Jerusalém. Outros, porém, até acreditam que Apocalipse é sim um livro profético, mas as suas profecias já se cumpriram, já foi acontecimentos que já se passaram há muitos anos atrás, e que nada mais vai acontecer. E quando nós falamos em Apocalipse, para muitos Apocalipse é motivo de desespero. Quando nós falamos em Apocalipse, logo vem na nossa mente a destruição da terra, a destruição de todas as coisas, a nossa camada atmosférica sendo rompida e o fim da humanidade acontecendo. Para outros que sabem da história, sabem da revelação deste livro, o Apocalipse é sim a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas por não estarem preparados todos os dias, acordam pela manhã dizendo: Senhor, Tu não pode vir ainda, porque eu não estou preparado. Preciso construir a minha casa, que é um sonho que eu tenho, e eu sei que Tu cumpre o desejo do nosso coração. Para a moça solteira: Senhor, Tu não pode voltar ainda, porque eu não realizei meu sonho de ser mãe, não realizei meu sonho de me casar. Para os não preparados, todo dia há uma desculpa: Senhor, o Apocalipse não pode acontecer ainda. Senhor, não volta já. Meu filho ainda está desviado, eu quero orar para que ele volte para os teus caminhos. Mentira, é coisa de quem não está preparado. Para muitos, o livro do Apocalipse é isso,
é motivo de desespero, motivo de preocupação. Porém, para nós, a igreja de Cristo, lavada, comprada no sangue do Cordeiro, o Apocalipse não é motivo de desespero, o Apocalipse não é motivo de preocupação. Para nós, a igreja de Cristo que guardamos uma esperança, o Apocalipse é motivo de alegria, o Apocalipse é motivo de regozijo, o Apocalipse é motivo de prazer, porque para nós que cremos nisso, nós, igreja de Cristo, nós não acordamos desesperados todos os dias por causa do Apocalipse, não, muito pelo contrário, nós acordamos todos os dias com uma canção: eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só para ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é Senhor, para sempre cantarei. Eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só para ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é Senhor, para sempre cantarei. Frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é Senhor, para sempre cantaria. Para nós, a igreja lavada e comprada no sangue do Cordeiro, o Apocalipse é motivo de alegria, porque a qualquer momento a trombeta vai soar, e quando a trombeta soar, eu não quero ficar aqui escutando uma coisinha nem outra, nem piadinha nem outra, nem fofoquinha nem outra, não. Quando a trombeta soar, eu quero ser transformado em corpo de glória, subir aos ares e encontrá-lo nas nuvens face a face, verdadeiramente como é. Só a igreja do Cordeiro levanta a mão e adora Ele, porque a trombeta vai soar a qualquer momento, e eu quero estar preparado. Ei, mas se você não está preparado, não fica desesperado não, porque hoje o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te alertar: meu filho, vamos botar a casa em ordem, porque a minha vida está próxima, vai acontecer, Apocalipse é verdadeiro, a revelação está aos teus ouvidos para você ouvir, então te prepara, porque a qualquer momento a trombeta vai soar. Este livro, Apocalipse, que no seu original significa retirar um pano sobre alguém misterioso, escondido, tira-se e revela. Apocalipse significa revelação. O número 7 predomina este livro: 7 estrelas, 7 candeeiros de ouro, 7 igrejas, 7 anjos, 7 sacerdotes, enfim. É um livro complexo e difícil de se entender, mas para nós leitores, cheios do Espírito Santo, choramos, nos alegramos, porque sabemos que fala nada mais, nada menos que a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, é necessário nós entendermos de que forma este livro foi escrito, em que circunstância este livro foi escrito e destinado a algumas igrejas. Pois bem, segundo a tradição, e que nós também acreditamos, este livro foi escrito por um homem chamado João. Que João é esse? Segundo a tradição, este João apresentado no livro do Apocalipse é o João, o apóstolo do amor, aquele a quem Jesus amava, aquele a quem ficou aos pés da cruz, mesmo quando todos o abandonaram. João ainda estava ali. Este apóstolo, passando por dificuldades, escreve este livro chamado Apocalipse. Pois bem, mas em que circunstância, pecador, este livro foi escrito? É simples. Um homem por nome de Domiciano, imperador de Roma, ele tem uma ideia fantástica, aos olhos dele, é claro.
Ele pensa o seguinte: bom, o cristianismo está crescendo, João é o cabeça, é o líder deste assunto. Jesus morreu, segundo eles dizem, ressuscitou e foi para o céu. Porém, a presença desse Jesus ficou impregnada no meio deles. Pois bem, se a presença dele está impregnada, João é o cabeça, vamos tirar João da presença desse Jesus, e aí eu quero ver o negócio crescer. Porque muita gente tenta te tirar da presença de Deus, não é verdade? Muita gente tenta te arrancar da presença de Deus, não é verdade? E como tem gente tentando te tirar da presença de Deus? Foi assim com João. Vamos tirar João da presença desse Jesus, e aí eu quero ver o negócio crescer com João fora da presença dele. Mas imperador, vamos fazer o que com esse homem? Coloca João em Pátimos. Como assim em Pátimos? Em Pátimos. Porque em Pátimos não vai ter papai, não vai ter mamãe, não vai ter pastor, não vai ter amigo, não vai ter Jesus. E aí eu quero ver esse João continuar com esse negócio de cristianismo em Pátimos. Na hora da dificuldade eu quero ver o negócio acontecer. E tira João da presença de Jesus e coloca numa ilha chamada Pátimos. Mas eu louvo o meu Senhor, porque lá em Pátimos, longe de amigo, longe de pastores, longe dos seus amigos apóstolos, longe de qualquer outra circunstância, João pega um papel e uma caneta e começa a escrever o livro que você acabou de ler. Eu, João, companheiro vosso, Apocalipse 1:9, na dificuldade, na tribulação, na esperança, por amor a Jesus Cristo, estava numa ilha chamada Pátimos, e no dia do Senhor, o Senhor me arrebatou em espírito, e eu ouvi uma voz que por detrás de mim dizia a João: o que tu vês, João? Coloca num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Agora eu abro parênteses, minhas palavras fugindo do texto. Quando o imperador Domiciano achava que tinha me tirado da presença dele, quando o imperador Domiciano achava que eu não ia mais vê-lo, quando o imperador Domiciano achava que era inteligente e achava que tinha me arrancado da presença dele, fecha parênteses e volto para o texto. Eu, João, virei-me para trás para ver quem falava comigo, e eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, e os seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos eram como chamas de fogo, o seu rosto brilhava mais que o sol no meio-dia, e ele estava vestido com vestes talares, os seus pés eram como latão reluzente, tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. Quando eu o vi, eu caí como morto, mas ele pôs a mão direita sobre mim e disse: João, não temas, João, não temas, João, não temas. Tentaram te tirar da minha presença, João, achando que te colocando em Pátimos eu ia te abandonar, mas não temas. Eu estive morto, mas ressuscitei. 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 Ei, João, mesmo em Pátimos, João, eu te arrebatei. E tem mais, coloca no livro, João, porque um dia lá em Joinville, mais ou menos 9 horas da noite, chegando 9 horas, vai ter um pregador falando o Apocalipse, dizendo que eu vou voltar para buscar minha igreja. E quem tiver ouvido para ouvir, ouça. Jesus está voltando, Jesus está voltando, e te prepara, meu irmão, porque a qualquer momento a trombeta vai soar. Eu quero ouvi-la. Quantos querem ouvir? Quantos querem ouvir? Aproveita
sabe da minha situação. Eu estou em Patmos, não tem problema, meu irmão, porque se for preciso Ele te arrebata em Patmos e ainda mostra a coisa linda do céu, para mostrar que Ele é Deus da tua vida. Te alegra nessa noite, Apocalipse vai acontecer. João dá início ao Apocalipse. Porém, as cartas que João está escrevendo, Jesus as pede para direcioná-las a algumas igrejas situadas em algumas cidades do período de João. Porém, o texto que nós lemos é uma carta direcionada a uma igreja situada numa cidade por nome de Laodiceia. Para que eu entre na mensagem e você compreenda o que eu quero lhe trazer nessa noite e não fugir do horário, eu quero que você preste atenção e explicar que cidade era essa chamada Laodiceia. Pois bem, Laodiceia era rica demais. Laodiceia produzia o seu próprio ouro. Laodiceia estava tão bem situada, geograficamente tão bem localizada, que era o centro bancário daquele período. O próprio Ciro pedia para que o seu dinheiro fosse trocado e contado em Laodiceia, porque em Laodiceia tinha os melhores bancários, em Laodiceia se produzia o melhor ouro. Laodiceia era rica demais. Mas eu aprendi uma coisa nessa minha caminhada, que riqueza não é sinônimo de glória de Deus. Riqueza não é sinônimo de presença de Deus. Nem sempre riqueza quer dizer que você é sim alguém cheio do Espírito Santo. Nem sempre riqueza quer dizer que Deus pôs a mão em você e por isso você é rico. Não, eu aprendi na minha caminhada que riqueza não é sinônimo de glória de Deus. Como assim, pregador? Vou lhe explicar melhor. Quando Jerusalém é destruído, são levados cativo. Logo após o cativeiro, estou resumindo, eles vão voltar para Jerusalém. O novo templo está sendo reconstruído. Uma nova casa vai sendo levantada. Porém, nesse mesmo período, nesta mesma hora, os mais jovens, aqueles moços que estavam passando pelo cativeiro, se alegram. O sorriso, como diz o ditado, vai lá na orelha, porque eles estão vendo um lugar para adorar a Deus. Uma nova casa está sendo levantada, é a segunda casa. Porém, os mais velhos, os anciões, que estavam quando Jerusalém foi destruída, esses estão cabisbaixos, estão entristecidos, estão com o rosto e um semblante apagado. Mas, pregador, não é motivo de alegria, afinal de contas eles estão voltando para casa, reconstruindo a cidade? Não era para esses homens estar alegres? Era. Mas eles estão vendo a segunda casa que está sendo construída. E a segunda casa não é tão bela quanto a primeira. A segunda casa não tem a mesma quantidade de ouro que tem a primeira. A segunda casa não é tão importante para toda a humanidade como era a primeira. Por que, pregador? Porque a primeira casa construída por Salomão era belíssima. Salomão convoca mais de 30 mil israelitas para construir a primeira casa. Mais de 150 mil homens não israelitas também são convocados. Só para você ter ideia do tamanho da obra. Em troca de cevada, óleo e outros produtos alimentícios, Salomão pede ajuda a um rei chamado Ciro, para que ele possa também ajudar na construção da primeira casa. A primeira casa, o lugar santíssimo, tinha 17 metros de comprimento, 9 metros de largura. O lugar santíssimo, 9 metros de largura, 9 metros de comprimento. Você acha que a parede era de concreto? Não, pregador, devia ser de madeira. Não, as paredes eram revestidas de ouro. O teto
todo revestido de ouro, as suas portas em ouro maciço, os utensílios do melhor ouro que existia na época. A primeira casa era rica e bela demais. As pessoas viajavam cerca de um ano só para poder chegar aonde Salomão estava, para poder contemplar a beleza daquela casa. No dia da inauguração, Salomão sacrifica mais de 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Os sacerdotes estavam a postos, todo mundo esperando a inauguração. Quando Salomão termina o sacrifício da primeira casa, diz a Bíblia que a glória de Deus invadiu aquele lugar. Os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. A primeira casa era rica, bela demais. Só que a primeira casa foi destruída porque Israel vacilou. Israel escorregou. E agora a segunda casa está sendo levantada, mas ela não tem a mesma quantidade de ouro que tinha a primeira. Ela não tem a mesma quantidade de beleza que tinha a primeira. E por isso os mais velhos estão entristecidos. Só que um profeta por nome de Joel observa a cena. Ele olha os mais velhos tristes porque a casa não é mais rica quanto a primeira. Ele diz: gente, que negócio é esse? Ei, vamos parar com isso. Vocês estão tristes só porque essa casa não é tão rica quanto a primeira? Vocês estão cabisbaixos só porque essa casa não é tão bonita quanto a primeira? Quem disse que isso é sinônimo de glória de Deus? Prepara o coração, porque eu tenho um recado do céu para vocês. Ei, essa casa pode não ser tão bonita e tão rica quanto a primeira, mas uma coisa como profeta eu garanto: a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. Porque o importante não é riqueza, o importante é a glória. O importante não é beleza, o importante é a glória. Não adianta ser bonitinho e não ter a glória. Não adianta ser riquinho e não ter a glória. Do jeito que você é, simples do jeito que você é, ou rico, amarelo, branco, preto, não sei, tenha a glória de Deus na tua vida. Tenha a glória de Deus na tua vida, meu irmão. Ei, eu conheço o rico